Precisa, eu compro tudinho e o que sobra eu gasto. Como comigo, com as crianças, comprando roupa, comprando as coisas. Aí o padrasto trabalha de cozinheiro, ganha aproximadamente uns 1.000 pontos. Aí vem a conta de luz, vem a conta disso, vem a conta daquilo. Os pontos importantes da contabilidade, né, é o registro e o controle, né? Controle da sua produção, o controle dos seus gastos, o controle dos custos. Hoje em dia, qualquer coisa que você assiste na televisão aparecem propostas excelentes e você acaba, se eu forçar um pouquinho, eu consigo comprar esse produto. Muitas vezes não é pela sua necessidade, e sim pelo seu desejo de obter. No fim do mês a gente faz o balancete e conseguimos sempre também colocar um pouco na poupança. Todo mundo tem conta para pagar, tem água, tem luz, tem pessoas que têm aluguel. Chega o final do mês, é aquela correria. A gente podendo economizar no alimento, poder se alimentar melhor, gastando menos, é uma grande vantagem. Olá, é um prazer estar com você para falar de educação financeira. A nossa proposta é compartilhar algumas informações a respeito deste tema, cada vez mais importante no nosso dia a dia. Vamos discutir alguns pontos importantes com a ajuda de um especialista no assunto. Também vamos conhecer as experiências de pessoas de várias partes do Brasil. No fim da nossa conversa, você vai perceber que saúde financeira não tem preço. Agora, como se diz no popular, vamos começar do começo. Houve um tempo em que as pessoas produziam quase tudo que consumiam. A maior parte da população vivia na zona rural e produzia grãos, frutas, hortaliças e legumes. Muitos mantinham criação de porcos, galinhas, cabras, ovelhas e vacas. As donas de casa faziam coalhada, manteiga, doces, pães, bolos e biscoitos. O comércio era mais voltado para produtos industrializados, tais como ferramentas, ferragens, vasilhames, tecidos, calçados. Não havia supermercados, apenas armazéns, empórios, armarinhos, pequenos mercados e bodegas. Por incrível que pareça, algumas cidades nem tinham padarias. As pessoas pouco dependiam do dinheiro, do papel moeda, pois fazer compras era coisa rara. Vamos ver o que Dona Júlia nos fala a respeito desse tempo? A minha infância começou no interior de Bagé, na campanha. Uma família de 12 filhos. E o meu pai e a minha mãe eram agricultores, né? E plantavam milho, arroz, feijão, batata, tudo que nós pudéssemos tirar para o nosso sustento, né? Para o sustento da família. Tinha a criação de galinha, tinha uma horta imensa, né? Com todas as verduras e coisa, porque onde comprar não existia. Não tinha armazém, supermercado, era uma venda longe que vendiam de tudo. Os pequenos não faziam muita coisa, né? Mas os maiores, então, com os pais, eles produziam, trabalhavam, tudo, né? Na plantação. E o que se colhia, o arroz, o meu pai dividia fazia em sociedade com outros, né, para obter algum dinheiro, porque não tinha dinheiro, moeda não existia, né. E a gente tinha a plantação das coisas, meu pai criava a galinha, tinha um porco, então era dali que a gente sobrevivia. Em 1950, de cada 100 pessoas, apenas 36 viviam em cidades. A grande maioria da população brasileira morava nas zonas rurais. Mas esse quadro mudou completamente em poucas décadas. E de acordo com o censo de 2010, de cada 100 pessoas, 84 vivem em áreas urbanas. Essa enorme migração do campo para a cidade aumentou o número de pessoas vivendo de salários e comprando produtos e serviços todos os dias. Assim,
surgiu um novo cenário que impôs às pessoas uma relação com o dinheiro que não existia até então, trazendo a necessidade de aprender a administrar as próprias finanças. Outro ponto importante é o aumento da oferta de crédito. Antigamente, poucos tinham conta em banco e menos gente ainda tinha acesso a crédito. Hoje, o número de pessoas que têm conta bancária e acesso a crédito, é muito, muito maior. Por isso, é preciso saber lidar com o dinheiro e o crédito de uma forma mais organizada. Vamos conhecer algumas maneiras de se organizar, acompanhar seus ganhos e seus gastos, identificar suas prioridades, ter uma relação responsável e inteligente com as finanças. Precisamos atender às nossas necessidades básicas, mas sem deixar de lado os nossos desejos e os nossos sonhos. Até podemos caminhar com a cabeça nas nuvens, porque sonhar é permitido e não custa dinheiro. Mas nossos pés, têm que ficar no chão. Como diz a letra da música Comida, de Arnaldo Antunes, Marcelo Fromme e Sérgio Brito, e grande sucesso dos Titãs. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. Convido você a trilhar um caminho que poderá trazer mais segurança e tranquilidade na sua relação com o dinheiro. Você, sua família e as pessoas de sua convivência poderão ter uma vida com mais qualidade e bem-estar se utilizarem dicas muito simples que serão apresentadas nesse nosso bate-papo. Vamos lá? Para compreender a importância de uma boa organização financeira, é preciso entender primeiro as relações existentes entre produção e trabalho. Vamos ver o que Capitu, produtora de hortaliças, e Adriana, professora, nos dizem sobre produção e trabalho. A produção é você escalonar para ser plantado. Cebolinha, coentro, alface, couve, porque na verdade couve a gente não planta nos canteiros, a gente planta nas beiradas. Então, eu acho que isso aí é uma produção. Escalona o lote, você escalona um meio lote só para cebolinha, meio lote só para uma alface, só para coentro. Bom, eu sou professora de língua portuguesa, trabalho pela prefeitura no projeto ABB Comunidade e no estado atuando em sala de aula. Você produz serviços, né? Você não produz nada em casa? Não, como nós conversamos, o produto do meu serviço é o dinheiro, né? Então assim, em casa não há como produzir porque trabalho o dia todo, não tem condições, né? Então assim, para que eu adquira qualquer produto precisa se trabalhar, né? Ministrar aulas para depois adquirir. Capitu produz alimentos, hortaliças. Adriana presta serviço, dá aulas. As duas precisam de recursos, conhecimentos e habilidades para realizar seus trabalhos. O que pensa o especialista a respeito disso? Vamos ver o que nos diz o economista e professor Alexandre Martins, nosso convidado especial. Olá, é um prazer estar aqui. Hoje vamos falar de um tema bastante importante, que é a educação financeira. Inicialmente, precisamos comentar sobre o conceito de produção. O que é produzir? Produzir é consumir energias, é realizar trabalho, é atuar sobre os recursos naturais ou os recursos criados pelo homem para que se tenha a produção. Neste processo, o homem é o fator mais importante. No conceito de produção, nós temos a questão do trabalho. E o trabalho ele pode ser dividido em 4 categorias. Primeiro é o trabalho autônomo, que são aquelas pessoas que produzem, às vezes, na sua casa e vendem produtos e serviços. É a doceira que produz doce na sua casa, a pessoa que produz hortaliças e vende da sua horta. Esses são os autônomos, né? Pintor de paredes, são exemplos de trabalhadores autônomos. E o trabalho assalariado são pessoas que ganham salário. É a professora da escola primária ou da universidade, o trabalhador da indústria. Então eles ganham, todo final de mês, ganham seu salário. Este é o trabalho assalariado. Ainda temos o trabalho doméstico, que é a dona de casa, que trabalha em casa, cuida da sua família, né? Temos também aquela pessoa que faz pequenos reparos elétricos na sua própria casa, é o chamado trabalho doméstico. E, finalmente, temos o trabalho voluntário, que são pessoas que trabalham, é um trabalho não remunerado, e são pessoas que trabalham em benefício de outras pessoas ou de um grupo. Bom, a produção ela pode ser dividida em 3 fatores. O primeiro é a terra, que é o espaço físico, são os recursos naturais, é o ambiente onde o homem vai trabalhar. O segundo fator é o capital,
que ele está normalmente associado ao investimento. São as instalações, as máquinas, os equipamentos, o dinheiro que é necessário para pagar empregados. Esse é o segundo fator da produção. O terceiro fator da produção é o trabalho, que é a ação do homem em si. É o que vai transformar os dois primeiros fatores e realmente redundar na produção de alguma coisa. Vamos dar um exemplo desses fatores de produção. O uso da terra. Se nós tomarmos como exemplo um produtor rural, o uso da terra é o local onde esse produtor planta a sua lavoura, a água que ele usa para irrigá-la. O uso do capital. Neste caso, são as ferramentas, as sementes, os adubos, o que o produtor usa para produzir. E, finalmente, trabalho é o esforço físico do próprio produtor rural, os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas experiências, e é o que vai fazer a produção acontecer. Agora vamos ouvir o Júnior, usuário da Estação Digital, e Carol, menor aprendiz do Banco do Brasil. Veja o que esses dois jovens pensam sobre consumo e consumismo. Eu acho que todos nós compramos, até porque hoje em dia a propaganda induz a gente a comprar, a sociedade capitalista que nós estamos induz a gente a comprar. Mas acho que a gente tem que pensar bem de fazer aquele gasto. Tem muita gente que é compulsiva e compra coisa assim, sai comprando, e mais na frente se arrepende. Quando vê que não usufruiu quase de nada, podendo ter guardado e usado por outra coisa assim melhor. Já tem aqueles que pensam melhor de comprar, raciocinam bem, pensam, não, isso aqui, fazer isso aqui e tal. Eu acho que é assim. Eu gosto muito de comprar, tudo que eu vejo eu quero, mas eu procuro me controlar porque eu tenho muitos planos também. Eu quero ajudar em casa, eu quero arrumar minhas coisinhas, deixar tudo em ordem. Então, assim, eu tento me controlar com os apelos, mas às vezes é difícil e eu acabo me rendendo a alguns deles, acabo comprando além do que eu posso. A sobrevivência exige consumo permanente. Consumimos até mesmo quando estamos dormindo. Sabe como? Basta lembrar quantos equipamentos mantemos ligados durante a noite. Geladeira, celular, rádio-relógio, ventilador e muitos outros. Vamos ouvir o Alexandre novamente? Bom, vamos falar agora do consumo. O ato de consumir é o ato de você desfrutar de bens ou serviços. O consumo é positivo para a economia, é positivo para a sociedade. Nós consumimos quando estamos trabalhando, quando estamos em descanso, normalmente estamos também consumindo ainda que não se perceba isso. O ato de consumir normalmente é associado ao ato de comprar. Esse conceito não é errado, mas ele é incompleto. Comprar é apenas uma parte do ato de consumir. Depois de comprar, a pessoa vai desfrutar, vai consumir os bens. E após o consumo, principalmente dos produtos, se eles não forem consumidos, eles deverão ser descartados. É importante notar que existem formas mais responsáveis e inteligentes de consumo. O consumo é importante para a economia, para as pessoas, para a sociedade. Mas o consumo responsável é aquele que é fruto de um processo de escolha. Você tem que saber o que comprar, como comprar, quando comprar e que impacto este consumo vai causar no meio ambiente. Isto é uma forma diferente de consumir. O consumo inteligente é o que possibilita a maior satisfação possível com o menor custo. É preciso distinguir consumo de consumismo. O consumo é necessário. O consumismo é caracterizado pela compra de produtos e serviços de forma desequilibrada, exagerada e desnecessária. Ei, Alexandre, às vezes é difícil resistir aos apelos do consumo, meu amigo. As campanhas publicitárias na TV, no rádio, na internet, nas revistas e jornais, na rua e até em torpedos no celular ficam buzinando no ouvido da gente que o consumo é o melhor caminho para o bem-estar e a felicidade. Na verdade, isso pode levar as pessoas a um círculo vicioso de comprar cada vez mais e, consequentemente, levar ao desequilíbrio financeiro. Preste atenção no Elias, menor aprendiz do Banco do Brasil. Ele traz um exemplo de comportamento consumista. Resistir a gente até resiste um pouco, mas é muito forte mesmo a questão da mídia, tudo mais, internet, televisão, onde você olha tem lá anúncios de compre já, temos isso, temos aquilo, moda, tudo isso acaba influenciando demais o seu comportamento, até mesmo do jeito da pessoa ser. Teve alguma situação assim que você
comprou alguma coisa e se arrependeu? Sim, na compra de um boné, valor de R$175. E quando eu comprei aquilo, minha mãe ficou brava de verdade. Pagar R$175 num boné pra daqui 5 meses, 3 meses, você já deixar só guardado lá em cima do armário da estante e não usar mais, é praticamente dinheiro jogado fora. Você se lembra quando o Alexandre falou em consumo responsável e inteligente? O Luciano, que é produtor rural, está atento a esse tipo de consumo. Veja aí. Às vezes a gente chega, nós precisamos disso ou daquilo. Então a gente pensa assim, será realmente que isso vai ser necessário mesmo? Será se eu não passo sem? Será se tem outra alternativa, né? Porque se a gente fizer um consumo desnecessário, talvez isso vai comprometer o orçamento da família, né? E comprometendo o orçamento da família, compromete o esposo, a esposa, os filhos, prejudicando então a qualidade de vida, né? O desgaste emocional, familiar, na comunidade, tudo isso implica. E outra coisa que nós temos aqui também na nossa comunidade, que é muito importante, que eu acho que deveria ser modelo para as outras, de comprar em conjunto. Precisamos de adubo. Então reúne todo mundo, compra direto da fábrica, vem uma carreta, a gente distribui. Eu quero só um saco de insumos. Não tem problema, você vai comprar a preço de fábrica. Então isso a gente já compra insumos, adubo, sal mineral, até compras para dentro de casa, a gente vai lá num centro desses atacados aí, compra para todo mundo, o preço é diferenciado. Isso tudo ajuda o pequeno produtor. É um dos métodos que nós inserimos aqui na comunidade que está dando certo. Outro ponto importante da administração das finanças é o conceito de riqueza. Qual é a sua percepção de riqueza? Você se considera uma pessoa rica? A Elza, que já conhecemos, o Zé Carlos, que é artesão da cerâmica, e o seu Caribé, produtor rural e beiradeiro do Rio Madeira, falam coisas bem interessantes. Eu penso assim, riqueza é quem tem o dinheiro, que pode sair, pode passear, pode sair final de semana, almoçar fora. Eu me sinto assim, porque, né? A maior riqueza do ser humano chama-se educação. Sem isso, não importa os milhões que você tenha, eles não vão te servir. E eu estou falando de educação. Eu conheço juízes mal educados, doutores mal educados e conheço caboclos bem educados. E isto é a maior riqueza do homem. É a base familiar e a educação. O que eu entendo por riqueza, seja uma pessoa feliz. Pessoa feliz no amor, a pessoa feliz na família, né, com relação com os filhos. Para mim, isso é uma grande riqueza. Você se julga uma pessoa rica? Me julgo uma pessoa rica. Nesses aspectos que eu falei e na questão do que eu sei fazer. Por isso eu me considero uma pessoa rica. Viu como as pessoas têm opiniões diferentes sobre riqueza e sobre o que é ser rico? Reflita sobre o que você pensa sobre isso e veja se suas prioridades estão de acordo com a sua percepção de riqueza. O Alexandre pode nos ajudar nessa reflexão. Bem, agora vamos falar de uma coisa que está na cabeça de todo mundo, que é a riqueza. Na verdade, a grande pergunta é, o que é ser rico? Normalmente, em qualquer conceito, em qualquer percepção de riqueza, ela normalmente é desejável, né? E esse desejo é positivo. E qualquer conceito de riqueza está ligado à abundância. Muito dinheiro, muito conhecimento. De uma maneira geral, as pessoas associam a riqueza ao acúmulo de muito dinheiro e muitos bens. No entanto, é importante notar que o dinheiro não é suficiente para garantir o bem-estar. Quando o assunto é dinheiro, sempre surge a pergunta: você consegue guardar dinheiro, poupar? Você vai conhecer agora mais algumas pessoas que podem nos ajudar a compreender a importância de uma boa administração financeira. Enquanto você escuta o que eles dizem sobre guardar dinheiro, sobre poupar, procure imaginar qual seria a percepção deles sobre riqueza. Será que estão poupando pelos motivos certos? Será que estão tendo satisfação? Eu tive que arrumar 2 empregos, na verdade, porque eu tinha um sonho de comprar uma casa, essas coisas, né? Aí eu fui trabalhar durante o dia e à noite. E trabalhei durante 8 anos, à noite e durante o dia. Eu dormia uma vez, só por semana. Como eu estava estudando,
E eu arrumei um emprego de vigilante à noite, parei de estudar. Quer dizer, fiz só o 2º grau e parei de estudar. Porque aí eu queria comprar uma casa, né? Porque eu estava morando sozinho, eu falei, não, tem que ter meu lugar. E fui trabalhar à noite. Aí trabalhei durante 8 anos, economizando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E foi que eu consegui construir a minha casa. Hoje eu tenho família, eu tenho um filhinho. Nós precisamos investir. Como é que nós vamos investir se nós não tivermos uma reserva? Nós não podemos investir. Então, se a gente investe, aqui e acolá aparece uma coisa para a gente comprar, que a gente tanto está precisando dentro da horta, vamos dizer, um triturador para triturar um capim para o gado, um arame de mais vantagem, de mais valor para a gente fazer uma cerca boa para um mangueiro para porco, um bom galpão para criar galinha. Então, nós precisamos ter esse dinheiro lá guardado para que nós tirar, para não fazer falta daquele que nós tira todos os meses para o nosso alimento. Na minha família, por parte de pai, tem muita pressão sobre os estudos. Eles ficam me cobrando muito, muito mesmo sobre os estudos, então eu guardo mesmo para o estudo. De vez em quando a gente consegue guardar um pouquinho, é meio raro, né, mas tempo. E para que a senhora está guardando? Tem algum sonho? Sonho a gente tem vários, né, mas um deles é comprar um apartamento na praia, numa praia por aí, aqui do sul mesmo. E esse sonho está perto de ser realizado? Não, está muito longe, está longe. E esses que estão na panela? Esse aqui está perto, esse aqui está conseguindo ser um sonho dele. Ismaildo poupou para construir uma casa. Dona Raimunda guarda dinheiro para investir na sua propriedade rural. Mariana planeja estudar. E Dona Odete, a fazedora de sonhos deliciosos, quer uma casa na praia. Não importa qual é a sua necessidade, o seu desejo, o seu sonho. Poupar é sempre uma atitude que pode ajudar a realização dessa necessidade, desse desejo, desse sonho. O que será que o Alexandre tem para nos dizer a respeito disso? Poupar é deixar de consumir agora para consumir no futuro. Se uma pessoa não tem todo o dinheiro disponível para comprar uma geladeira hoje, ela pode guardar um pouco da sua renda a cada mês e fazer essa compra no futuro. Isso é poupança. Assim, a pessoa deixou de consumir outras coisas que poderia comprar para fazer a compra de um bem de um valor maior no futuro. Poupar é uma estratégia inteligente de consumo. Aumenta a capacidade de consumo da pessoa. No início da nossa conversa, falamos sobre o aumento da oferta de crédito. É cada vez maior o número de pessoas que usam cartão de crédito, compram a prazo em lojas de roupas e eletrodomésticos, fazem empréstimos em bancos. Nós batemos um papo muito interessante a respeito de crédito com o Elvis, funcionário do Banco do Brasil. Veja aí. Nós vemos na relação de consumo uma mudança muito grande nos últimos tempos. Nós temos um grande número de pessoas que não tinham acesso ao consumo, que estão passando a ter esse acesso. Na indústria financeira, nos bancos, isso ocorre muito. Nós temos hoje uma atenção muito grande para um público que não tinha acesso a banco, não estava presente nos bancos, não tinha crédito e sequer iam aos bancos, iam obrigatoriamente quando tinham que pagar alguma conta. E essas pessoas, de uns tempos para cá, elas passaram a ter acesso e necessidade de crédito. A evolução de oferta de crédito nos últimos tempos foi muito rápida. Não houve o concomitante preparo dessa população que está tendo acesso a esse crédito para que ela tome de maneira consciente. Depois de ouvir um profissional acostumado a conceder crédito, é importante saber o que pensam aqueles que representam o outro lado da mesma moeda. Por isso, também conversamos com diversas pessoas que utilizam crédito, seja tomando dinheiro emprestado, seja comprando a prazo. Querer as coisas a gente quer, né? E eu fico vendo, toda vez que eu vou lá no banco olhar o saldo lá, tá lá, tudo em letra cinza, bem apagadinho lá, e fica lá piscando uma luz vermelha lá todo dia me falando que eu tenho direito a tantos mil, que eu tenho direito a tantos mil, que eu posso trocar o carro, que eu posso fazer. Essa aumenta de crédito, essa aumenta de oferta é uma coisa que foi boa, mas ao mesmo tempo, se você não tiver um controle de saber que você vai pegar aquilo ali, mas que você vai ter que pagar. A gente toma cuidado para gastar realmente na lavoura, né, comprando o adubo, comprando a semente de boa qualidade, comprando os produtos para usar ali, né, e se não for preciso gastar todo, se segura ele lá no banco para juntar com o que falta para
para quando chegar o vencimento pagar ele em dias, né? Graças a Deus nunca a gente atrasou os pagamentos, né? Sempre pagou em dias, né? Administrando como gastar ele, né? Então a gente toma muito cuidado sobre isso, né? Tem que se valer do crédito para o senhor ir bem nas suas atividades, mas também tem que ter o cuidado, não é? Não fazer brincadeira com dinheiro alheio. Não é? A gente tem que ter o cuidado para o senhor não trupicar lá adiante. Porque o crédito da pessoa é uma prioridade que o senhor não pede para ninguém, é o senhor que faz. Então o senhor tem que ter cuidado nas atividades que o senhor faz e para não faltar na hora de fazer os pagamentos, a devolução, não ficar pendente lá, porque depois que o senhor estragar o seu crédito na praça, fica ruim de voltar. O Pronaf caiu numa boa hora, numa boa parceria com a gente aqui, porque no período invernoso fica mais difícil de se produzir. E o Pronaf já caiu para nós como uma luva para a gente comprar insumos, no caso, o esterco animal, sementes, e é uma ajuda para a gente que é num período mais difícil. E como o senhor se organiza para poder pagar o empréstimo? Todos os meses da fratura mensal eu tiro uma certa quantia, vou depositando, e para quando chegar no tempo certo de pagar, não está aperreada. Veja que as opiniões do bancário que concede crédito e as opiniões dos consumidores que utilizam crédito não são diferentes. O crédito, quando utilizado de forma correta, é uma coisa boa, facilita a satisfação de necessidades, o desenvolvimento das atividades produtivas e a realização de desejos e sonhos. No entanto, o crédito também pode trazer problemas sérios. Por isso, antes de tomar dinheiro emprestado ou de comprar a prazo, é preciso analisar algumas questões. Olhe só o que o Alexandre nos diz. A palavra crédito, ela significa segurança de que alguma coisa é verdadeira. A pessoa que tem crédito, normalmente tem uma boa reputação, uma boa valia, e ela tem capacidade de tomar empréstimo e comprar a prazo, seja em bancos ou lojas. O crédito, na verdade, é uma antecipação do consumo. Se a pessoa não tem todo o dinheiro disponível para fazer uma compra hoje, ela pode ir a um banco, ou uma financeira, ou uma loja e financiar a sua compra e antecipar o seu consumo e ir pagando parceladamente. De uma forma geral, o crédito pode ser dividido em dois tipos. O crédito para consumo pessoal e o crédito destinado às atividades produtivas. O crédito destinado às atividades produtivas, normalmente ele pode ser direcionado para investimento ou para custeio. O crédito pessoal, ele é destinado à compra de produtos e serviços destinados às pessoas. Roupas, alimentos, eletrônicos, viagens. Então é um crédito direcionado para o consumo pessoal. O crédito destinado a investimento é aquele destinado para construções ou aquisição de máquinas, equipamentos, animais, utensílios, veículos. Por exemplo, um produtor rural, ele pode financiar a construção do seu curral, ele pode financiar a aquisição das vacas, ele pode financiar a aquisição de geladeiras para produção e armazenamento de leite. Tudo isso é o crédito destinado para investimento. Já o crédito destinado ao custeio é aquele que serve para a manutenção da atividade produtiva. Esse mesmo produtor rural que fez o crédito para investimento, ele pode fazer um crédito de custeio para comprar a ração e medicamentos para os seus animais. Para que o crédito proporcione decisões inteligentes de consumo, 3 aspectos são fundamentais. O momento de tomar o crédito, o custo do crédito e o comprometimento da renda para o pagamento da dívida assumida. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. O momento de tomar o crédito. Muitas vezes as pessoas tomam crédito de uma forma impulsiva, ou seja, poderiam adiar esse consumo para um momento mais oportuno, criar uma poupança, de forma que quando fossem realizar a sua compra, elas teriam melhores condições de negociar. Isso daria uma condição mais inteligente ao processo de crédito e ao processo de consumo em si. O custo do crédito. É preciso analisar as taxas de juros oferecidas, tendo em vista que elas vão compor o valor final da dívida. E, finalmente, o comprometimento da renda. Nesse momento, tem que analisar com muito cuidado o comprometimento da sua renda com o pagamento das parcelas
da dívida assumida. A pergunta é, a renda comporta o pagamento dessas parcelas? Ao longo da nossa conversa, tratamos de produção, consumo, riqueza, poupança e crédito. Conhecer essas questões facilita a nossa relação com o dinheiro e com o crédito. Nas nossas andanças, encontramos algumas pessoas que já têm uma vida financeira bem organizada. Eu sei o que eu ganho, o que eu vou gastar. Às vezes, minha filha fala assim, mãe, eu quero isso. Eu falei assim, espera, nós vamos receber, eu vou deixar eu receber meu pagamento, pagar as contas. E eu ver o que é que vai sobrar. Se sobrar e der para mim comprar para você, eu vou comprar. Senão, eu não posso fazer mais nada. Então, eu me programo tudo direitinho. Eu nunca gastei mais do que eu ganhava. Porque eu acho que a pessoa que aprende a administrar o dinheiro, ele consegue comprar as coisas mais na frente. Elza e Ismaildo estão com a vida financeira organizada. Para quem ainda está buscando mais controle sobre as próprias finanças, é importante conhecer o Nonato, professor municipal, e acompanhar a experiência narrada pelo Joy, que é gestor de projetos e nosso conhecido. Eu chego à conclusão que eu não sei administrar meu dinheiro, eu não tenho como controlar meu dinheiro, assim, eu não sei, não tem planejamento. E parar para analisar, né? Essa questão aí da administração da finança é uma coisa muito séria. Porque acaba sofrendo todo mundo, não sofre só eu com peso nas costas de querer, né, buscar mais dinheiro para suprir as necessidades, mas acaba ele sofrendo também porque cada membro da família tem uma necessidade específica e cabe, né, aos líderes, que é o pai e a mãe, a assumir essas despesas, assumir esse compromisso de sanar essas necessidades deles, né. Quando você está devendo muito, você fica muito preocupado, você não consegue sorrir, fica só pensando, cabeça baixa, né, fica em conflito direto, né. Às vezes dá um sorriso pro colega de trabalho, mas é um sorriso, aquele sorriso não muito completo, é meio amarelo, como se diz, né? Porque a satisfação pessoal vem aí, quando tudo, né? Eu acho que, tendo a finança controlada, as outras coisas você consegue, né, administrar também. Nós tivemos uma experiência agora com um rapaz que trabalha com a gente, que ele, ano passado, ele veio fazer parte da nossa equipe e era um cargo que tinha um salário muito maior do que ele ganhava. Mas quando ele viu o tamanho do salário que era, e por ele não ter uma experiência nenhuma de controle, de gasto, nós fomos vendo que com a grande demanda de crédito e a facilidade que tem para você comprar as coisas hoje, nós chegamos a um ponto que eu fui ver que ele não estava conseguindo mais fazer o serviço da maneira que ele fazia antigamente. Eu vi que ele estava com algum problema e chamei ele um dia lá em casa e sentamos para tomar uma cerveja e eu fui falar com ele. O que é? Me conta o que é que está acontecendo. Foi justamente quando ele viu que ele tinha um crédito grande, né, porque ele passou a ter um salário bom, então você já viu, né, o banco oferecendo dinheiro, as lojas oferecendo as coisas. E ele só olhava o valor da prestação. Ele não olhou tanto, ele não conseguiu somar o tanto de prestação que dava todas as prestações que ele fez. Então, ele começou a ter um gasto acima do que ele estava ganhando. E isso veio afetar o rendimento dele, porque ele na hora nenhuma ele parou para somar o tanto de prestação. Ele só olhava, uma prestação de uma máquina era R$80, uma prestação de um celular era 100. O salário dele era um salário bom, de R$2.500. Então ele começou a fazer dívida, e o aumento de salário dele, que era para ter sido uma coisa boa, que era para ele ser um dos mais felizes da equipe, chegou ao ponto que ele estava deprimido, que ele não estava dando conta de pagar o total das dívidas que ele fez. Qual o passo que precisamos dar para organizar melhor a nossa vida financeira, para evitar os problemas enfrentados pelo Nonato e pelo colega do Joy? Alô, Alexandre, dê uma ajudinha aqui. Todos nós precisamos de um planejamento financeiro. Seja pessoal, seja da família, seja de um pequeno negócio. O planejamento financeiro exige que tenhamos conhecimento dos bens que possuímos, de quanto ganhamos, de quanto gastamos, em que gastamos e quais são as nossas dívidas. Ao conjunto desse registro, nós chamamos de orçamento financeiro. E o que é orçamento?
O orçamento é um guia para nos ajudar a atender às nossas necessidades, nossos desejos, nos ajudar a poupar, a melhorar nossa qualidade de vida. O orçamento normalmente é feito em períodos mensais, mas os registros eles devem ser feitos diariamente, de forma que que o orçamento possa cumprir os objetivos. Quais são os passos para elaborar esse orçamento? Primeiro, registrar todas as receitas, todos os ganhos, seja com salário, seja com a venda de doces, seja com o trabalho de eletricista, esse é o primeiro passo. Segundo passo, registrar todas as despesas fixas, aquelas que você tem que pagar todo mês. Por exemplo, aluguel, conta de água, conta de luz, conta de telefone. Terceiro passo, registrar todas as despesas variáveis. São aquelas despesas eventuais, que podem ser suprimidas ou reduzidas. Por exemplo, despesas com festas, com roupas, com viagens, com presentes. Feito esse levantamento, chegamos ao quarto passo, que é apurar a diferença entre os ganhos e os gastos. Se os ganhos forem maiores do que os gastos, ou seja, sobrou dinheiro, temos um superávit. Se os gastos forem maiores do que os ganhos, dessa forma faltou dinheiro, temos um déficit. Se esse orçamento se referir a um pequeno negócio, nós teremos lucro ou prejuízo. Alexandre nos deu uma boa orientação sobre orçamento financeiro. Como você pode ver, orçamento não é um bicho de 7 cabeças, é até bem simples. No entanto, organizar um orçamento financeiro exige disciplina para fazer os registros. É importante também ter atitudes coerentes com o que os números nos mostram. Não adianta fazer o orçamento e, na hora de tomar decisões, não levá-lo em conta. Você viu algumas pessoas que já têm orçamentos pessoais e de suas famílias organizados e têm atitudes de consumo coerentes com esses orçamentos. Vamos ver agora como isso se dá nas atividades produtivas, nos pequenos negócios. Veja o que diz Dona Raimunda, nossa conhecida, e mais algumas pessoas que transformaram o orçamento em poderoso aliado do controle das finanças. Meu filho, ele é que age nessa parte aí. Ele é que anota o quanto eu gastei no correr do mês dentro desse produto aqui. Ele é que anota o quanto que nós requeremos de volta desse produto. Então, ele é que anota tudo, né? Ele age, como se diz, eu administro, mas quem age sempre é ele. Ele sempre está ali dentro, ele é que anota tudo, anota as despesas, por exemplo. Se nós faz da horta, vamos dizer, R$800 de horta aqui, esses R$800 ele vai notar, mas ele vai notar também o quanto eu gastei para chegar até fazer esses R$800. Administro de formas simples, forma essa que tudo que é entrado na empresa é anotado, a questão da compra de material também, tudo é anotado, né? E sempre dou prioridade para a questão das pessoas que trabalham comigo, questão de não atrasar trabalho, que você sabe, quando a pessoa é autônoma, né, sempre tem semanas que é boa, tem semanas que é ruim, né? Mas sempre a gente deixa um fundo de reserva que é justamente para isso. Eu tenho um livro de caixa, né? É através desse livro de caixa que é feito todo o planejamento, a questão do planejamento, anotar todas as coisas, tanto a venda do material como a compra de matéria-prima. É desse tipo que é feito a questão do controle, né? E sempre ter o fundo de reserva da loja, que é justamente no caso de uma quebra de um equipamento, a gente sabe onde pegar para não fracassar na questão da produção. Bem, eu tenho controle todo anotado, né, numa agenda, tudo direitinho, todas as compras que eu faço, todos os gastos que geram de luz, de água, de gasolina, de tudo em torno desse produto, né, todo o custo que tem eu anoto, somo no final do mês, pego todas as entradas de uma unidade do bombom que eu vendo, eu tenho anotado o dia que foi vendido, né, pessoa que comprou e está ali do lado o valor. E no final do mês eu somo todas as vendas, né, de uma feira que eu fiz, o valor total daquela feira. E no final do mês eu somo todas as entradas, diminuo do custo e vejo o lucro que dá, né. É assim, nós temos um livro caixa. Neste livro a gente coloca todas as despesas do mês. Isso é anotado durante um mês inteiro. Daí a gente coloca as despesas, as vendas. Se vendemos R$1 de biscoito, aquilo é anotado. E eu me encarrego das compras. Eu vou atrás de
preços mais baixos, promoções, né, de açúcar, essas coisas básicas, né, farinha. E no final de cada mês a gente faz, soma as despesas, os lucros e divide este lucro em 3 partes iguais. Eu e ela ficamos com uma parte, cada uma, e a outra fica para o nosso caixa. Então no mês seguinte nós temos dinheiro para fazer novas compras. E sempre foi assim, desde o início. E a gente emprega esse dinheiro do caixa, a gente comprou batedeira, coisas assim para o nosso uso, potes, coisas que a gente necessita, tudo a gente tira desse caixa, né? Veja também a estratégia usada por seu Noé, produtor rural, para administrar uma operação do Pronaf. Bom, assim que a gente recebeu o dinheiro, a gente comprou 10 vacas, uma ordenhadeira, já calculado o valor da prestação, a gente passou para a cooperativa já depositar o valor da quantidade de litros de leite no preço mínimo, porque se aumentar sobra dinheiro, se baixar mais não tinha como. E aí a cooperativa já passa esse valor direto para a conta corrente, mas a gente transfere para a conta poupança para a gente nem vê o dinheiro. O seu Alberto, também nosso conhecido, ainda não tem registros precisos das suas despesas com a horta. Mas ele adotou uma forma bastante criativa para saber quanto apurou ao final do mês. As despesas, os gastos, eu não tenho assim precisamente. Agora, de toda a produção, de quanto eu apuro mensalmente, essa é fácil, porque eu sou evangélico e eu devolvo 10% de tudo quanto eu ganho. Então eu vou só pegando de tudo quanto eu vou faturando no período do dia, eu vou tirando os 10%. E quando é no final do mês que eu vou devolver o meu dízimo, eu confiro e eu sei quanto eu apurei, quanto eu tive de renda no período do mês. No mundo onde as relações entre produção e trabalho mudam a toda hora, onde existe oferta de crédito para tudo que necessitamos ou desejamos, onde o dinheiro faz parte do nosso dia a dia, é necessário manter a vigilância com relação aos nossos hábitos de consumo. Somos consumidores responsáveis? Somos consumidores inteligentes? Temos controle sobre a nossa vida financeira? Alguns já aprenderam essa lição com os pais, com os irmãos, com os amigos, no trabalho. Outros ainda estão aprendendo. Os que já aprenderam e os que ainda estão aprendendo têm uma grande responsabilidade: dar educação financeira aos filhos e ajudar na educação financeira das pessoas mais próximas. Precisamos seguir exemplos como o de Dona Raimunda, que deu uma boa educação financeira aos seus filhos e ainda se vê como alguém que continua aprendendo. Isso é uma grande demonstração de inteligência. A educação que eu dei para meus filhos, acho que eu não me arrependi. Elas estão, até hoje, elas estão sempre firmes. Que graças a Deus eles sabem muito bem administrar o que eles fazem. Desde quando completaram seus 18 anos, eles deixaram de depender de mim. Muitas vezes até me ajudo. Não tive, como se diz, dor de cabeça com meus filhos. Porque hoje eu tenho 65 anos, mas eu sei que eu não aprendi nem um quinto do que tem para nós aprender. Porque cada dia se aprende um pouco e nós só aprendemos quando tem uma pessoa para ajudar nós. Se não tiver uma pessoa só, não pode aprender de tudo. A esta altura, é possível compreender que a educação financeira é um aprendizado que se dá ao longo da vida. Cada um de nós deve encontrar a sua maneira de educar-se financeiramente. De uma forma simples, mas que funcione, que traga tranquilidade e bem-estar. Afinal, saúde financeira não tem preço. Tudo que a gente viu e ouviu aqui serve para mim, para você, para o Alexandre, para qualquer um. Cuidar bem das finanças é uma atitude responsável. Aproveite essas informações, faça seus controles, dê passos do tamanho das suas pernas e, acima de tudo, seja muito feliz. E pode sonhar à vontade, porque você também tem esse direito. Eu adorei estar aqui e confesso, aprendi muita coisa e pode ter certeza de que vou colocar esse aprendizado em prática. Vou começar hoje mesmo rabiscando meu primeiro orçamento pessoal, porque estou mais do que convencida de que saúde financeira não tem preço. Obrigada pela atenção e sucesso. Tchau!